eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com Gisele Silva. A Gisele, ela escreve livros infantos juvenis, ela já tem 3 livros publicados, o mais recente é esse daqui, A Menina, Seu Pai e o Jornal. E aí ela tem também publicado As Aventuras de Pé de Moleque, que na verdade é o volume 2, né? Porque ela começou com esse daqui, que é o Pé de Moleque, e os livros da Gisele vocês encontram disponíveis no site das livrarias Pingo de Letra, Escortece e Amazon. Oi, Gisele, tudo bem com você? Tudo bom? É um prazer ter você aqui, né, para conversar um pouquinho com a gente, para falar dos seus livros. Eu falei a ordem certa, Gisele? Esse é o mais recente, né? Esse é o mais recente, é esse mesmo. Tá ok. Mas antes da gente começar, né, o nosso bate-papo sobre os livros, eu gostaria que você contasse aqui para a gente um pouquinho sobre você, né? Quem é a Gisele Silva? Então, eu sou professora alfabetizadora, aqui no município do Rio de Janeiro, dou aula para as classes iniciais, né, do ensino fundamental, e em São João de Meriti, eu sou orientadora pedagógica. A minha escola, a princípio, era uma escola que só tinha classes de autismo, e agora nós temos também a inclusão que a gente chama de inclusão inversa, então nós temos turmas dos anos iniciais também, e, e assim, eu gosto muito de ser professora, né? Você pode, eu sou pedagoga, sou especialista em educação, né? Como pedagoga, mas se você me perguntar a minha profissão, eu vou sempre dizer que eu sou professora. E quando foi que nasceu essa paixão, né, pela, por ser professora, né? Essa vontade de lecionar e seguir esse caminho? Então, não na verdade, foi quando eu comecei a fazer o ensino médio. Não, né? Não era ensino médio na época, né? Era o segundo grau. Eu não tinha vontade de ser professora, por incrível que pareça. Eu sempre li, sempre gostei de leitura, né? De estar envolvida com a literatura, mas eu não queria ser professora. E aí fui estudar numa escola que tinha duas vertentes. Ou você escolhia a formação de professores, né, o antigo curso normal, ou você escolhia contabilidade. E aí, né, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então fiz amizades e não tinha muita queda mesmo para matemática, né, para os números. E aí eu optei por fazer a formação de professores, né, o normal. E aí eu me encantei, né, quando eu comecei a fazer estágio, comecei a ter contato assim com as crianças, e aí fui me apaixonando e aí fui me especializando, né? E aí mais de 30 anos já nessa luta. Tá certo. E aí você fala lá na sua biografia, né, que você gosta de ser professora, de lecionar, mas especificamente para crianças, né, lá dos anos Sim, iniciais, né? E por quê, Gisele? Fala aí, que encantamento é esse? então, o encantamento, né, principalmente com a alfabetização, você ter o contato com a criança e ver esse desenvolvimento da leitura. A criança, é óbvio que nenhuma criança chega sem saber nada, né, na escola, mas esse desenvolvimento, né, da criança antes não sabe as letras assim, né, mas não consegue juntar ainda, mas quando a criança começa a ter essa consciência, né, e aprende a ler, isso é o que mais me encanta. Por isso, mas eu já dei aula também para adolescentes,
para adultos, né, para as professoras, né, já formadas, fiz parte do Brasil Alfabetizado como formadora, né, programas, né, de formação municipal lá em São João de Meriti, e também participei do PENAIC, né, que é um plano, aquele projeto do governo, né, alfabetização na idade certa. Já passei por todos esses caminhos, mas o meu carinho maior realmente é pelas crianças, né? Ah, ok, ok. Quer dizer, a experiência, na verdade, ela é ampla, né? Mas o É foco bem você acabou ampla. deixando com as crianças. E diz uma coisa, as histórias, né? Porque os seus livros, eles são livros infantos juvenis, né? O seu Uhum. trabalho é hoje total voltado aí na área da educação para criança, e os livros são infantos juvenis. As histórias, elas nasceram já nesse período, quando você, né, já com a sua formação, né, na área da pedagogia, né, e lecionando, ou anteriormente a isso você já tinha ali essa veia aí para a literatura? Bom, na verdade, o meu primeiro livro, né, O Pé de Moleque, eu já tinha escrito essa história há mais de 20 anos, muito mais. Eu escrevi essa história, ouvi essa história de uma colega, né, não a história completa, né, mas uma conversa informal. Eu tinha um gato e era assim, assim e tal. E aí eu escrevi a história e ficou guardada. Na primeira escola que eu trabalhei, essa amiga eu tive na primeira escola que eu trabalhei. E aí, era uma escola particular, pequenininha, só educação infantil. Depois, quando foi em 2019, eu comecei a querer que essa história fosse publicada. E aí eu ampliei a história e enviei para a Escortese. Aí, daí surgiu a outra história também, né? As Aventuras de Pé de Moleque. E a história, né, do meu livro mais recente, né, A Menina Seu Pai Jornal, ela é praticamente uma autobiografia, porque foi dessa forma que eu aprendi a ler. Então, assim, são histórias que a gente pode considerar como histórias realmente verídicas, né? E aí, assim, aí descobri, né, depois disso, que eu tinha um jeito para escrever, né? Então, aí tenho mais dois, né? Não pela Escortese, então, ao todo, são 5 já. Todos nessa área, todos infantos Sim, juvenis? tem um que são poesias, né? Assim, mas poesia, vamos considerar uma prosa poética, né? Tá, tá ok. E aí a Gisele estava falando então, né, que ela começou com essa história, né, que é do pé de moleque, e aí, né, ela acabou depois levando, criando essa outra história, né, que na verdade é a continuação, né? Você dividiu É, ela aqui. basicamente uma continuação. Tá. E em relação a essa história do pé de moleque, né, que vai contando a história, a relação, né, do gato lá com a dona dele, né, e as aventuras desse gatinho, né, junto com os amiguinhos, você tem, assim, projetos para estar continuando essas aventuras, né, quer dizer, tem mais pé de Então, moleque esse, aprontando aí? com certeza. Então, As Aventuras de Pé de Moleque, a história se passa numa cidade do sul de Minas Gerais, em Caxambu. E aí tem uma amiga que fez um trabalho com o primeiro, né, com o Pé de Moleque, lá nos Estados Unidos. E eles, né, as crianças, né, a menina dá aula de português como língua de herança. E aí fez um trabalho com o livro, as crianças fizeram uma releitura e fizeram uma história. Tem um parágrafo. E aí a trilogia Pé de Moleque pode acontecer a partir desse trabalho que foi realizado. Nossa, Então, que bacana tem o isso. projeto, sim. Tem o projeto de fazer a trilogia aí do Pé de Moleque.
Já com a interação do público, então, né? Exatamente, exatamente. Um público, assim, seleto, né? Internacional. Que legal isso, né? Muito boa essa ideia, gostei. E Ah, que aí, bom. e aí você veio depois, né? Você comentou então agora, né? A menina, seu pai e o jornal, né? Que você fala que então vai contando ali a sua história, né? De como você aprendeu a ler. E é uma história bem bacana, né? Da sua relação então ali com o seu pai, né? Isso, Fala um isso. pouquinho então, um pouquinho mais para gente desse aqui. Esse livro, inclusive, né, ele acabou de ser premiado, né? Ficou em segundo lugar no Prêmio Book Brasil, como o melhor livro de literatura infantil. Fiquei muito feliz. E assim, porque quando você escreve um livro, uma história, você, né, a partir desse momento, ele não é mais só a sua história. Ele passa a ser a história, né? A história passa a ser compartilhada, dividida com outras pessoas. E assim, nessa minha caminhada como autora, eu já tive muitos feedbacks dessa forma. Nossa, é a minha história. Não, eu tenho uma história parecida. Não, eu fiz assim com meu filho, eu fiz assim com a minha filha. Então, foi muito gratificante, né, ter ganho esse prêmio, ter dividido um pouco da minha história, né, e ter a surpresa, né, a boa surpresa de que não é só a minha história, é uma história que muitas pessoas vivenciaram também. Aí, Olha que assim, é muito emocionante, né? Até tem que segurar um pouco assim a emoção para falar sobre ele. muito legal. Deixa eu mostrar aqui essa imagem que eu acho linda dela, né? Procurando palavras, as letrinhas no jornal ali junto com o pai, porque você vai contando na história que eles vão recortando, né? Isso, As letras, né? isso, Para formar as palavras. Muito isso. bacana isso, né? É. Essa imagem, inclusive, né, assim, do banner, é a que chama mais atenção no livro, que é ela já embrenhada nos livros, vamos dizer assim, né? E assim, as letras voando. Então, assim, foi muito legal assim, a minha interação com a ilustradora, Olha só. porque assim, eu mandei o texto para ela e não precisei falar mais nada. Ela fez as ilustrações assim, que se não tivesse nada escrito, contava a história da mesma forma. Então foi uma interação muito legal, né? A Paula comigo, e eu pretendo fazer outros, né? Ter outros livros também com dela como ilustradora. Ah, Foi muito bacana, interessante. Importante você falar, tocar nesse ponto, né, em relação à importância da ilustração no livro infanto-juvenil, né? Em alguns momentos a ilustração acaba falando por si só. Bacana, né? exatamente. Inclusive, você me perguntou da trilogia, né, da continuação do Pé de Moleque. Uma das minhas exigências, se é que posso dizer assim, é que seja o J. Cabral. Por quê? Foi outro também que eu tive uma. Eu não conheço, né, pessoalmente, mas assim, quando eu fiz o Pé de Moleque, foi a mesma coisa. Do texto, ele já mandou as ilustrações, são ilustrações que chamam muito atenção, as crianças adoram, né? Esse então das aventuras de Pé de Moleque, eles brincando nesse chafariz, com a igreja de fundo, então isso chama muita atenção. Então, para a trilogia, né, eu pretendo que seja ele também, porque são dois ilustradores que me deixaram muito feliz e que tem essa interação boa, né, com o público, né? Muito Ah, olha legal. só, interessante. É Legal isso, essa. né? É, esses livros, você já teve essa experiência, né? Você fala dessa experiência desse retorno, né? Dos leitores que de repente vai entrar aí, né? Já vi esse projeto deles entrarem aí no terceiro livro, né?
Mas e a sua experiência direta ali na sala de aula, né? Você já chegou a fazer leitura ali para os seus alunos, ou já participou de rodas de leitura e de ter esse retorno mais direto ali, né? Isso, com certeza. Então, nas duas escolas que eu trabalho, né, a escola aqui do município do Rio tem uma sala de leitura e os livros estão lá na estante, catalogados, né, a autora Gisele Silva, e aí as crianças levam para casa, é, né, como empréstimo, então tem esse retorno. Logo que eu lancei o Pé de Moleque, fiz uma apresentação na escola, então contei a história, né, eu tenho os aventais. A Menina Seu Pai Jornal também já contei para eles na escola. E assim, o retorno é muito interessante. E, além disso, eu tenho ido em outras unidades que não a que eu trabalho, por conta dessa divulgação, né, do meu trabalho. Então, o retorno é muito bom, né? Desde de bebezinhos até os mais velhos, né, de quarto, quinto ano, eles interagem, eles se identificam com a história, né? Porque a maioria das crianças tem um bichinho de estimação. Pode não ser um gato, pode ser um cachorro, mas tem algum bichinho de estimação e aí essa interação é muito boa. E na outra escola, né, lá em São João, também tem uma sala de leitura recém-inaugurada, e as professoras, os alunos, tanto os autistas quanto os da classe regular, já fizeram trabalhos com livro. Então, tem entrevista deles comigo, tem eles lendo livro, tem eles fazendo atividades. Então, assim, tem painel interativo, tá muito, muito, muito legal, assim, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tem lá o retorno, né, que eu tenho recebido das pessoas, dos meus leitores. Certo, legal. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, embora você trabalhe com crianças pequenas, né, que tá ali no começo ali da formação delas ali em termos de aprendizagem, né, são crianças a partir de 3 a 4 anos, é isso? Ou não, um pouco mais velho? Tem da educação infantil, né, tem Aham, de 2, 3, 4 anos, aham, até 10, 11, e tá, tem e lá em São João tem os adolescentes, né, também, porque são aham. autistas, mas tem de idades variadas, de 20 e pouco, de 15, 19, 40. Tá, Então, tá ok. Quer dizer, mas você pega já lá desde os pequenininhos, né? E aí você está exatamente. trazendo essa experiência ali, o autor, né? A autora na escola, né? Sim, É, sim. e como que é isso, né? Essa coisa do... Porque uma coisa é a gente falar, né? Do professor estar com o livro na sala de aula, lendo a Uhum. história ali para os alunos. A outra coisa é o autor estar, né, ou autora, né, está ali na sala de aula, né, com o livro que ela escreveu, né, apresentando essa história. E como que é isso, né? Olha, é uma experiência assim, porque é até bom, porque eles são críticos. Aí eu vou te dar um panorama. Em março, quando a gente fez o trabalho sobre o Dia das Mulheres, eu levei várias referências. E aí, quando chegou na parte da escritora, eu levei Cecília Meirelles. Coloquei lá, porque a gente estava trabalhando com poesia e tal. Aí eu falei, olha, gente, tem aqui o fulano, tal, e como escritora tem a Cecília Meirelles. Aí eles viraram para mim e falaram assim, por que você não colocou você mesma? Me deixou sem palavras, né? Me deixaram sem palavras, porque isso nem passou pela minha cabeça, né? Aí eu falei, não sei, gente, eu não coloquei, porque eu estava falando de outras pessoas.
não, você tinha que colocar você mesma. Então, assim, o retorno, ele é praticamente imediato, né? E os meus alunos, eles têm 8, 9 anos, né? 7, 8, 9 anos, assim. Então, eles já são bem críticos. E eu tive uma outra experiência que fui uma creche. Aqui a gente chama de EDI, Espaço de Desenvolvimento Infantil. E aí o meu projeto se chama Caixa de Encantamentos. Então, eu não tiro somente os livros de dentro da caixa. Eu retiro os personagens, né? O pé de moleque, a princesa, o Frajola, eles saem de dentro do livro, da caixa, a Dana. E aí eu estou lá sentadinha com a caixa esperando, eu me deparei com os seres de chupeta com menos de 2 anos de idade. Eu fiquei assim, paralisada, porque assim, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou contar alguma coisa para essas crianças? Eu não sei, eu fiquei tão impactada. E aí eles pegaram o livro, eles folhearam o livro, eles pegaram os personagens, e eu fiquei lá, paralisada. Depois daí, né, falei, olha o gato, tá? Conversei um pouco. Na hora de guardar as coisas, eles foram guardando e eles queriam entrar na caixa. Foi, assim, uma experiência que eu guardo no meu coração e eu só fazia chorar, porque eu sou muito emotiva. Então, assim, mas foi uma experiência. Então, eu tenho, assim, experiências, né, com essas minhas idas às escolas, né, nessa forma. Então, o retorno é mais ou menos por aí. Gisele, eu me divirto, eu acho muito interessante, né, essa ligação, né, esse contato, né, com as crianças, esse universo, né. Eu queria que você falasse para a gente, né, então, como que você vê, né, como que você sente, né, como que é, né, ali para você que vivencia isso na prática, no seu dia a dia, né, como que é essa questão, então, qual que é a importância, né, que você vê da literatura, né, do livro ali na formação da criança? Olha, eu sempre fui uma professora. Antes de ser professora, já era uma pessoa envolvida com a leitura. Eu lia de tudo. Quando eu passei a ser professora, eu sempre levei literatura para os meus alunos. Eu sempre dei muito valor à leitura, aos livros, né? Você pegar, você sentir, você abrir, você folhear, você ler a mesma história diversas vezes. A formação do leitor, ela é muito importante. Num livro, você aprende, você viaja, você imagina, né? Você se coloca dentro da história. Eu acho que a importância disso é primordial. Sem letras, né, sem imagens, você praticamente não existe. Você praticamente não existe. E você imprime a sua personalidade em cada história que você lê, né? O compartilhar, o aprender, né? É o que eu mais acho importante na formação do leitor. Eu acho que ele fazer parte, você compartilhar com ele a tua história, né? Eles ouvirem, eles poderem ter a voz, falar, criticar, contribuir, nessa parte você já está formando o leitor. É isso que eu penso. Muito bem, Gisele, muito importante isso que você acabou de dizer para a gente, né? Essa questão da importância do livro, né, na formação do leitor, da criança, né, do ser humano, né? Uhum. Eu só fico agradecida, né, por você estar aqui conversando com a gente, dividindo, né, um pouco da sua experiência, né, tá trazendo um pouco
dessas histórias assim tão bacanas, né, de como é a interação lá, né, na sala de aula, né, professora, aluno, autora. Uhum. Mas nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, do nosso bate-papo, e eu queria, né, antes de finalizar, pedir para você deixar então aqui as suas considerações finais. Bom, que assim, eu espero que as pessoas continuem lendo, né? Não só lendo a autora Gisele Silva, mas lendo, né? Porque é muito importante para a gente, que é considerado autor independente, que a gente possa ter essa democratização do livro, né? Propiciar esse acesso à leitura. É o mais importante que eu posso deixar, né? A mensagem para os leitores, para as pessoas que assistirem, é valorizar realmente, porque nós temos muitos autores bons no Brasil, que só de repente precisam de uma oportunidade para mostrar tudo de bom que está sendo feito. É isso. Tá certo, Gisele. Então, eu agradeço mais, né, a sua participação aqui na TV Livro, né? Tá aqui, né, mais uma vez a imagem dos livros aqui da Gisele, né? A menina Seu Pai e o Jornal, né? Que ela tem um banner ali atrás. E os livros da Gisele, né, estão disponíveis no site das livrarias Pingo de Letras, Cortese e Amazon. Então, quem se interessar, né, e tiver lá interesse em conhecer um pouco mais das histórias, é só entrar lá no site das livrarias. Então, Gisele, fico muito grata por você ter participado aqui com a gente. Eu que te agradeço. Muito, muito, muito obrigada.